Alô, vocês, tudo bom? Vamos então à última aula do ano letivo de 2020. Vamos continuar a falar sobre número complexo, é claro. Agora vamos falar sobre as representações de um número complexo. Existem três formas de representar um número complexo. A primeira é a forma algébrica, que é esse jeito aqui. Você já sabe, é essa forma de representar. Z é igual a A mais BI, onde A é a parte real e B é o que a gente chama de parte imaginária. A gente já fez vários exercícios sobre números reais, números complexos, né? Parte imaginária. A segunda forma de representar um número complexo é a representação geométrica. Essa representação geométrica surgiu quando os matemáticos Gauss e Robert Argand, no século XIX, criaram uma associação entre as partes real e imaginária de um número complexo e as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Para que eles fizeram isso? Para tornar mais fácil a visualização desses números. Então, quando a gente fala em plano cartesiano, a gente está falando disso aqui, ó, né? Então, nós temos dois eixos, esses dois eixos são eixos numerados, o eixo horizontal é o eixo das abscissas ou eixo dos valores de x, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas ou eixo dos valores de y, tá? Então, a gente está falando desse plano aqui. Ele se encontra exatamente no ponto 0, 0. 0 para x e 0 para y. Tudo que tiver aqui para cima é positivo, tudo que tiver aqui para baixo é negativo. O que tiver à direita é positivo, o que tiver à esquerda é negativo. Então, nós estamos falando desse plano aqui, plano cartesiano. E a cada ponto, todo ponto tem um endereço. E o endereço é dado por um par de números, um que corresponde ao valor do x e um que corresponde ao valor do y. Bom, vamos continuar. Eles fizeram uma correspondência, então, com os números complexos e os números dos pontos cartesianos, né? E aí, da mesma forma que cada número real pode ser associado a um único ponto da reta real, cada elemento A mais BI do conjunto dos números complexos corresponde a um único ponto P, cujas coordenadas são AB, A e B, esse A e esse B, do plano cartesiano e vice-versa. Como que é a representação? A parte real do Z, que é esse A aqui, vai ser representada no eixo das abscissas. O eixo das abscissas, vamos lembrar, é o eixo dos x, tá? E esse eixo das abscissas, no plano dos números complexos, vai ser chamado de eixo real. E a parte imaginária vai ser representada no eixo das ordenadas, que é o eixo dos y. E esse eixo vai receber o nome de eixo imaginário. Esse plano cartesiano, então, ele foi modificado. Então, ele foi redefinido e passou a ser chamado de plano de Argand-Gauss ou plano complexo, tá? Então, eu coloquei aqui dois planos. Um eu vou chamar de plano cartesiano. Esse é o cartesiano. Então, aqui nós temos valores de x, valores de y. Se eu pedir para você representar o ponto P, 3 e 5, por exemplo, então, o 3 é do x, ó, 1, 2, 3, e o y vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, e eles vão se encontrar nesse ponto P. E esse ponto P tem um endereço, e o endereço é 3 para x e 5 para y, certo? Bom, aí, quando a gente muda para o plano de Argand-Gauss ou plano complexo, o ponto
vai ser representada exatamente pelos valores que a gente tem no número complexo. Por exemplo, se eu tiver 3 mais 5i, esse 3 aqui, que é a parte real, ele vai ser representado aqui, nesse eixo. E esse 5 aqui, que é a parte imaginária, vai ser representada nesse eixo aqui. O eixo imaginário, que é o antigo eixo das ordenadas. Então, a gente vai lá representar 1, 2, 3, é a parte real. 1, 2, 3, 4, 5 é a parte imaginária. Então, eles vão se encontrar aqui. E esse ponto P, ele tem como endereço esse número real aqui, que tem essas coordenadas 3 e 5. É bem parecido, né? Tem algumas diferenças, mas este é o plano dos números complexos, que também é chamado de plano de Argand-Gauss. Ok? Esse ponto P, ele é chamado imagem ou afixo do número complexo.